E nesse vídeo eu vou falar como é que eu saí de 20 mil reais em dívidas e me tornei empresário. Adamo Peçanha aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é um canal de autoconhecimento, é um canal de desenvolvimento humano, é um canal onde eu tô aqui para te despertar, para fazer você acordar de um sono profundo e começar a criar uma vida fora da média. Então se você é novo ou se você é nova, aproveita agora para se inscrever no canal, porque eu tô postando vídeos com cada vez mais frequência, toda semana, para ajudar você a se tornar a tua melhor versão. E nesse vídeo, por conta de muitos pedidos, muita gente me manda mensagem no meu Instagram pedindo, cara, conta a tua história, como é que você saiu, da onde você saiu, como é que você começou, como é que você chegou aonde você chegou. E cara, depois de tantos pedidos, inclusive se você não me segue no Instagram, aproveita para me seguir lá agora, é Adamo Peçanha, para você acompanhar os bastidores, para você acompanhar minhas viagens, o meu dia a dia, os meus rituais, tudo que eu faço. Então vamos lá para a história. Tudo começou na periferia de São Paulo. Para quem me conhece sabe que eu cresci na periferia de São Paulo. Muita gente que me vê assim viajando, por exemplo, eu tô morando em Byron Bay agora na Austrália, tô viajando pelo mundo. Muita gente acha que eu sou playboy, que eu sou Mauricinho, e na verdade isso tá completamente errado, tá? Eu cresci na periferia de São Paulo, eu cresci no Itaim Paulista. Quem é da zona leste de São Paulo sabe onde fica. Na verdade eu cresci na divisa entre São Paulo e Ferraz de Vasconcelos, um lugar onde não tinha nem asfalto. E a minha vida inteira, cara, eu fui pegador de trem. Eu pegava trem para ir pro trabalho, eu pegava metrô para ir pro trabalho. Quem mora em São Paulo, na Zona Leste, sabe o quão difícil é essa situação. E a minha vida inteira eu tive uma vida muito limitada, né? Eu morava na periferia e eu queria mudar de vida e não sabia como mudar de vida. E desde os 12 anos eu trabalho, meus pais tinham uma pequena farmácia no bairro e eu trabalhei nessa farmácia dos 12 aos 18 anos. E ali eu aprendi as minhas primeiras habilidades comerciais, ali eu aprendi a trabalhar. Só que com 18 anos de idade eu estava indo com meu pai abrir a farmácia e quando a gente chegou lá a farmácia tinha sido arrombada, não tinha mais nada, não tinha remédio, levaram tudo. E aquela era a nossa única fonte de renda, ou seja, nós ficamos sem fonte de renda, a gente ficou sem chão, a gente ficou sem saber o que fazer e na época foi bem difícil. E aí eu falei pro meu pai, cara, eu vou procurar emprego, fica tranquilo. Eu falei pra minha mãe, vou procurar emprego. E aí eu saí batendo de porta em porta em lojas de roupa do bairro e ninguém queria me aceitar, todo mundo falava não porque eu não tinha nenhuma experiência, eu era muito novo, eu tinha 18 anos e a minha aparência naquela época era de mais novo ainda, porque eu não tinha barba, então parecia que eu tinha, cara, 14 anos de idade. E aí eu fui entregar currículo no shopping, eu fui no shopping, entreguei currículo em várias lojas, tomei vários nãos, mas uma das lojas me aceitou. E aí eles me ofereceram 500 reais por mês, naquela época não era grana ainda, mas eu falei, cara, eu quero aprender a trabalhar, eu vou aceitar para aprender a trabalhar, para mudar minha vida, eu vou aceitar para aprender a trabalhar, e aí eu aceitei. Eu lembro que eram 500 reais já com vale transporte, vale alimentação, era tudo 500 reais. Eu lembro que não me sobrava nem cento e pouco, porque eu gastava 2 ônibus, eu gastava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar para casa, mais do que eu comia, não sobrava quase nada. Só que olha que interessante, o caminho ele se abre quando você começa a caminhar. Depois de um mês trabalhando nessa loja, o gerente de uma outra loja, uma loja mais interessante, ele me convidou para trabalhar lá. E aí eu comecei a trabalhar lá como vendedor, fiquei nessa loja durante 3 anos e meio mais ou menos, virei subgerente, e aí eu curti ali, eu aprendi as minhas primeiras habilidades comerciais, comecei a crescer, comecei a aprender a lidar com pessoas, mas mesmo assim eu ganhava 1.000 reais por mês, mal dava para pagar minhas contas, então eu queria ganhar mais, eu queria fazer alguma coisa diferente, e aí eu saí para vender móveis planejados, porque naquela época vender móveis planejados, acho que hoje ainda dá uma grana boa, só que é difícil, né? Só que se você fizer uma venda, você consegue ter uma comissão boa. E aí eles me ofereceram nessa loja 100 reais por semana, só para ajudar nos custos e mais comissão. Como eu não sabia fazer projeto, eu não sabia nada de imóveis, eu fiquei 6 meses ganhando 400 reais por mês, que não dava nem para pagar minha passagem. Depois de 6 meses eu fiz minha primeira venda, eu lembro até hoje, eu fiquei maluco assim, eu falei, caraca! E aí, irmão, depois que você faz a primeira venda de qualquer coisa, parece que você tira uma rolha assim e a coisa começa a rolar. E aí eu comecei a vender, e pela primeira vez eu ganhei um salário considerável, assim, que eu falei, caramba, eu percebi que dava para mudar a minha realidade financeira. Eu ganhei na época uns 7.000 reais e para mim aquilo foi muita grana, porque eu nunca tinha ganhado tanta grana na minha vida. E aí eu ganhei um BlackBerry de prêmio, de vendas e tudo mais. E aí eu fiquei nessa loja por um tempo, só que eu queria fazer faculdade, porque naquela época eu tinha na minha cabeça que se eu fizesse faculdade eu ia ter um emprego legal, porque era o que eu queria, o meu sonho era ganhar tipo 3, 4 mil reais por mês de salário, ter estabilidade. Então eu fui fazer faculdade de
engenharia ambiental. E para conseguir fazer faculdade de engenharia ambiental, eu tinha que trabalhar num emprego que me desse um horário mais flexível, porque nessa loja de imóveis planejados eu trabalhava, cara, das 9 da manhã e não tinha hora para sair. Às vezes eu saía 2 da manhã quando tinha cliente, às vezes eu dormia na loja, eu trabalhava sábado e domingo, eu não tinha tempo mais para nada. E aí eu fui trabalhar no banco, fiquei no banco por uns 3 anos e meio, percebi que aquilo não era minha praia, mas com o dinheiro do banco eu paguei minha faculdade. E aí eu estudei engenharia ambiental por 5 anos. Eu era um péssimo aluno porque eu detestava todas as matérias, não fazia sentido para mim. E eu fui perceber depois de 5 anos que aquilo não era minha praia. Que quando a gente tem 18 ou 19 anos de idade, nós somos muito imaturos, cara, para decidir o que a gente vai fazer do resto da nossa vida. Simplesmente porque nós experienciamos poucas coisas, nós temos pouca experiência. Então eu escolhi e fiz uma escolha errada. Assim como a maioria das pessoas, cara, se você perceber, a maioria das pessoas, elas não vivem seus propósitos, né? Elas não são felizes nos seus trabalhos. Por mais que elas ganhem dinheiro, mas elas não têm tesão de trabalhar fazendo o que elas fazem. A sorte que eu tive é que eu nunca consegui um emprego bom na área de engenharia. Na verdade, eu nunca consegui nenhum emprego na área de engenharia. Eu lembro que na época eu pagava Cato, você deve pagar Cato, não sei, e eu nunca consegui uma única entrevista, cara, porque eu mandava currículo demais, adoidado, e eu acho que pelo fato de eu morar lá na periferia, ninguém me chamava para entrevista, porque, sei lá por quê, cara, porque tem um preconceito, porque demora muito para chegar, e eu não consegui nenhuma entrevista. O máximo salário que eu ganhei assim, trabalhando para os outros, foi tipo esse salário de 7 mil reais, mas foi por conta das minhas vendas. Eu nunca tive um salário fixo bom. Isso foi a melhor coisa que me aconteceu, e você já vai entender o porquê. Naquela época, quando eu estava trabalhando no banco, eu comecei a querer empreender, eu comecei a querer vender, porque eu percebi que a forma mais rápida de eu chegar onde eu queria, de eu conseguir mudar a minha realidade financeira, era vendendo. Eu comecei a ver as pessoas que eu admirava, as pessoas que tinham saído do zero e tinham crescido na vida, todas elas vendiam alguma coisa, ou um produto ou um serviço. Então eu fui vender perfume, ganhei uma grana vendendo perfume, ganhei mais de 5 mil reais, eu ganhava 1.300 no banco e ganhei 5 mil reais no mês vendendo perfume. Eu falei, opa, peraí, tem uma coisa interessante nas vendas. É ali que eu percebi que vendas é um grande negócio, na minha opinião. É o maior negócio para você enriquecer, é o maior negócio para você mudar a sua vida. Não importa o que você venda, se é um produto ou um serviço, você pode escalar essas vendas. E quando você escala as vendas, você pode escalar os seus ganhos infinitamente. E aí naquela época eu tava tentando de tudo, eu dei festa, eu fiz um monte de coisa, cara. E aí apareceu para mim naquela época uma oportunidade que parecia ser a oportunidade da minha vida. E aí eu lembro que eu peguei todo o dinheiro que eu tinha no banco, eu pedi para sair do banco, e a minha rescisão eu coloquei dentro dessa empresa, eu investi nessa empresa, que na época era uma pirâmide financeira e eu não sabia disso. E aí eu fiquei mal naquela época, eu não sabia o que fazer, porque eu tinha dívida, eu tinha faculdade para pagar, que era 800 reais por mês, eu tinha parcela do carro, que eu tinha comprado um carro, cara, eu tinha um monte de coisa para pagar e eu não tinha nenhuma fonte de renda, eu fiquei devendo grana e eu fiquei sem chão naquela época. E aí eu lembro que eu subi na laje da minha casa, porque quem mora na periferia tem laje, né? Eu subi na laje da minha casa, eu achei um livro do Napoleon Hill, eu sempre falo desse livro porque esse livro mudou minha vida, é um livro chamado Quem Pensa Enriquece. E eu tava mal, eu tava, cara, sem energia, eu tava sem entusiasmo, tudo tinha dado errado pra mim. E eu comecei a ler aquele livro começou a me inspirar e eu fiquei, caramba, eu vou fazer alguma coisa. E aí eu fiz uma festa naquela época e aquela festa me tirou do buraco, eu consegui render uma grana e aquela grana me fez começar outro negócio, eu comecei um negócio na área de energia solar, esse negócio quebrou no primeiro mês porque eu não tinha nenhuma experiência, eu também não tinha dinheiro para continuar o negócio, para pagar o aluguel. E aí em 2014 eu saí de São Paulo e fui morar no Nordeste para vender cursos profissionalizantes. E foi nessa época que a minha vida deu uma guinada, que a chave deu uma girada, que eu comecei a de fato ter uma mudança significativa na minha vida. Chegando no Nordeste, a gente não tinha nenhuma estrutura, a gente não tinha grana, a gente não tinha o que fazer, o carro quebrou numa cidade pequenininha. E aí nessa cidade a gente falou, cara, a gente vai ter que fazer acontecer. E aí a gente fez uns panfletos na época, a gente começou a panfletar, eu e meu brother começamos a panfletar. E aí no outro dia eu fui atender as pessoas, né? Eu consegui um espaço lá e eu fiz uma parceria, comecei a atender as pessoas e eu comecei a vender porque as pessoas estavam acreditando, eu estava inspirado e eu comecei a vender. E naquela época eu comecei a ganhar uma grana que eu nunca esperava que eu poderia ganhar. Eu fiquei maluco assim, eu falei, meu Deus do céu, aqui tá um negócio, eu quero investir nessa área. E aí eu fiquei 1 ano trabalhando dessa forma, viajando pelo Nordeste, morando em pousadinhas e, cara, passando pelos perrengues danados assim, mas foi muito legal, foi uma fase incrível da minha vida. Eu comecei a crescer, comecei a juntar dinheiro e eu comecei a ler muito, né? Comecei a
eu comecei a perceber que eu queria empreender. Eu falei, cara, eu quero empreender, eu quero montar meu negócio. E um ano depois, inspirado, claro, pelo Flávio Augusto, pelo Carlos Wieser, que eram donos de escolas de inglês, inclusive são donos de escolas de inglês, eu resolvi abrir uma escola na área da construção civil numa cidade chamada João Pessoa, a cidade onde eu morei durante quase 5 anos, onde minha vida foi incrível lá. E aí depois de um ano trabalhando nessa minha escola, eu resolvi franquear. Eu falei, cara, eu quero ter 300 escolas no Brasil, eu quero ser um mega empresário bem-sucedido. Eu abri uma segunda unidade dessa mesma escola, só que depois de 4 anos trabalhando nessa escola, algo começou a me incomodar. Eu comecei a me questionar, será que a vida é só isso, cara? Você vai, trabalha, ganha dinheiro. Eu já estava morando num lugar legal, morava num apartamento de frente pra praia, eu já tinha comprado o carro que eu queria, eu já tinha viajado para mais de 10 países, só que eu comecei a ficar incomodado porque eu sabia que eu não estava vivendo o meu propósito, eu sabia que eu estava fazendo aquilo ali por dinheiro. E eu vou te falar uma coisa, cara, dinheiro, ele é muito bom, dinheiro dá liberdade, dinheiro é uma ferramenta para você poder ir e vir, mas ele não é nada mais do que isso, tá? O dinheiro não compra felicidade. Se você hoje está quebrado e você não tem nada de grana e você começa a ganhar, sei lá, 5 mil reais, com certeza você vai ficar mais feliz. Só que isso não é proporcional, tá? Você não vai ficar mais feliz se você ganhar 20 mil ou 30 mil, não é proporcional. Eu percebi que o que ia me fazer feliz mesmo era fazer algo que me impactasse, algo que eu pudesse impactar as pessoas, algo que me fizesse acordar todo dia com tesão de trabalhar. E depois de 4 anos eu já não estava mais com esse tesão, porque aquilo ali não era meu propósito. E aí eu resolvi vender a minha escola, eu vendi a minha escola e vim para a Austrália. E o motivo pelo qual eu vim para a Austrália foi primeiro para aprender inglês, porque eu sempre tive o sonho de falar inglês, porque eu amo viajar, eu amo conhecer pessoas, e não falar inglês era uma barreira gigantesca para me comunicar, para conhecer pessoas. Então eu vim para falar inglês, mas principalmente eu vim para passar por um processo de autoconhecimento. Porque eu percebi que todas as vezes que eu viajava, a minha cabeça expandia demais, eu me tornava uma pessoa muito maior, cara mais forte, porque eu saía da minha zona de conforto, né? Quando você sai do seu país, cara, é um choque muito grande, porque é uma língua diferente, é comida diferente, pessoas diferentes, tudo diferente, você está totalmente fora da sua zona de conforto. Então eu vim por conta desse motivo. E essa viagem, ela me trouxe, cara, várias coisas. Eu estou vivendo uma das melhores fases da minha vida, e aqui na Austrália eu percebi que de fato o que eu quero fazer é impactar pessoas por meio do autoconhecimento, por meio da inspiração, por meio do desenvolvimento humano. Eu quero fazer as pessoas despertarem da mesma forma que eu despertei. Da mesma forma que eu achava que eu não tinha potencial para criar uma vida diferente, que eu achava que eu era uma vítima naquela época, porque eu tinha crescido na periferia, e talvez você acha isso também, eu quero te dizer que isso não é verdade, cara. Eu quero te dizer que você tem um potencial absurdo aí dentro de você, só que você não aprendeu a despertar esse potencial. Então, o motivo pelo qual eu tô aqui falando com você é porque hoje eu tô vivendo o meu propósito, hoje eu tô vivendo algo que eu acredito, algo que eu acordo todos os dias para fazer, algo que eu sinto que é a minha missão. Se você quer saber como é que eu saí do zero, devendo 20 mil reais, e montei uma empresa que faturou 1 milhão de reais no seu primeiro ano, como é que eu despertei o meu potencial, como é que eu saí de um cara que era o pior aluno da escola, pior aluno da faculdade, e me tornei um cara hoje que cria a minha própria realidade. Hoje eu decido o que eu quero viver, eu decido onde eu quero morar, eu decido o que eu quero fazer, simplesmente porque eu entendi que eu tenho um potencial aqui dentro. E aí eu percebi uma coisa, cara, que poucas pessoas percebem, tá? Eu percebi que tudo o que eu preciso para criar a realidade que eu quero viver tá dentro de mim, tá? Tá dentro de mim. Só que a maioria das pessoas, cara, elas querem ter as coisas, elas querem ter uma vida diferente, ou elas querem fazer coisas diferentes, tá? Poder viajar. Só que elas não são primeiro internamente. Eu percebi que primeiro, para eu ter as coisas que eu quero ter, para eu fazer as coisas que eu quero fazer, primeiro eu tenho que ser essa pessoa. Eu tenho que me desenvolver. Eu percebi que meu nível de sucesso na vida, ele nunca vai ser maior do que meu nível de desenvolvimento pessoal. E se você está aqui me assistindo, eu tenho certeza que você quer criar uma realidade diferente. E essa realidade, ela vai ser criada por você, mas só quando você se tornar a pessoa que você precisa ser, para que aí então você passe a executar, você passe a fazer com muito mais intenção, com muito mais energia, com muito mais conhecimento. Você precisa investir em você. E por conta disso, eu criei um treinamento junto com uma mentoria. Um treinamento chamado Aware Academy. Um treinamento onde eu coloquei os 7 pilares que mudaram a minha realidade. Os 7 pilares que, se você aprender e colocar em prática, eu tenho certeza que você vai mudar a sua realidade no espaço de tempo muito curto. E quando eu falo mudar a realidade, é mudar a sua realidade financeira, é mudar a sua realidade física, é mudar o teu corpo, é equilibrar
corpo, mente e espírito. As vagas estão fechadas nesse momento, mas eu tenho uma lista VIP gratuita no WhatsApp. Nessa lista VIP eu mando exercícios práticos toda semana, eu mando conteúdo de graça e eu vou informar quando é que vão abrir as vagas para o meu treinamento e a minha mentoria. Além disso, vai ter uma oferta relâmpago muito incrível para quem quer participar desse treinamento em poucos dias, tá? Então você clica no link que está aqui na descrição, entra na lista VIP e fica esperando que você vai ser notificado assim que eu abrir as vagas para o meu treinamento Aware Academy. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu curtir aqui, porque isso é muito importante para mim. E compartilha esse vídeo com teus brothers, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. E a gente se vê então num próximo vídeo. Um abraço!